abençoe. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, assista ao vídeo até o final, compartilhe, inscreva-se nos canais, divulgue, deixe um comentário, deixe o like e, mais uma vez, assista o vídeo até o final. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição esta que é a lição de número 3, e esta lição, a sua leitura bíblica está em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3, capítulo 4, versículo de número 1 ao 3 e 2 João, versículo de número 7. Ok? O título dela é A Encarnação do Verbo. Encarnação do Verbo. Pois bem, querido, vamos seguir a nossa lição. Vamos seguir na nossa lição. O texto áureo desta nossa lição está em João, capítulo 1, versículo de número 14. Está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí. Para aqueles que têm Jesus como um simples anjo, ou para outros que têm simplesmente como um profeta, ou para alguns que querem dar uma falsa virtude ao Senhor, diz que ele é um ícone. Nada disso expressa tão verdadeiramente ou de forma real como João, através do Espírito Santo, expressou a verdadeira característica e essência do Senhor Jesus, quando ele, inspirado por Deus, escreve estes versículos, os quais nós lemos, que está em João 1, verso 14. Ok? A verdade prática diz assim, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua história não se sustenta. O comentarista, ele foi bastante profundo no que diz respeito a isso, por aqueles que querem negar a história da existência de Jesus. E isso não é uma coisa nova, porque logo após a sua morte, a Bíblia, na verdade, registra o fato do qual os soldados, juntamente com as autoridades, desconfiando de que ele poderia realmente ressuscitar,
enviou soldados a vigiar a boca do túmulo com o seguinte argumento: vocês vigiam, que pode ser que os discípulos dele vá lá, roube o corpo e diga que ele ressuscitou. Mas a estratégia do diabo sempre foi essa e sempre será: querer maquiar ou perseguir a verdade através de argumentos mentirosos. Esse projeto não teve êxito lá no início, no início da ressurreição, e não terá êxito nos dias de hoje, ok? Então, eles continuam tentando perseguir a verdade através de argumentos mentirosos. Tendo dito isso, vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo, e estaremos fazendo, como sempre disse, comentários intercalados. E não se esquecendo daquilo que eu sempre peço aos irmãos. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, irmãos: é necessário, para que nós possamos ter bom êxito, é necessário ter dinheiro, isso é verdade. Porém, o objetivo principal da nossa postagem não é o lucro. O objetivo principal da nossa postagem é a difusão da escola bíblica dominical, nesses termos os quais nós usamos, que nós colocamos a leitura diária. Raramente você vai encontrar um vídeo da escola direcionado à escola bíblica dominical desta forma da qual eu coloco, que é trazendo a leitura diária versículo a versículo com comentários. Dificilmente você encontrará. Não só eu que faço, mas eu sou um dos primeiros que passou a fazer desta forma. Então eu te peço, você compartilha, divulga, deixa um comentário e inscreve-se em nossos canais, tanto lá no YouTube, Isfama Jesus Evangelizando na Net, como aqui no Facebook, em nossos 3 canais, que é o Israel Fonseca, a Rádio Faluz Bioline e o grupo Amantes de Louvores Antigo. E o interessante é que você tem que assistir o vídeo até o final. Todas estas coisas as quais nós estamos falando, queridos irmãos, fará com que a plataforma entenda que o vídeo tem relevância, então ela enviará para mais pessoas. Os algoritmos só entendem que o vídeo é importante quando acontecem essas coisas. Por isso que nós insistimos em pedir que você faça todas essas coisas as quais nós já falamos, que é compartilhar, comentar, deixar o like e inscrever-se no canal. Amém? Tendo dito isso, vamos seguir. Na segunda-feira, nossa meditação diária diz: o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus, baseado em Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça para com Deus e com os homens. Então, uma coisa que nós devemos aprender com esse relato do crescimento de Jesus: Jesus, como todos os seres humanos, exceto Adão e Eva, porque Adão e Eva já foram construídos por Deus grande quando foi criado, mas
exceto esses dois, todos os seres humanos normalmente é bebê. Jesus foi bebê, depois cresceu um pouco, chegou à fase de adolescência, jovem e adulto. Na sua fase e no seu crescimento, as pessoas observaram o seu crescimento não somente físico, mas também o seu conhecimento, crescimento em conhecimento. Mas não somente as pessoas, mas Deus no céu estava aprovando o crescimento tanto físico como espiritual e sábio que Jesus estava desenvolvendo. Nós temos que seguir esse padrão. Precisamos crescer espiritualmente com sabedoria de Deus e não somente diante de Deus, como também diante dos homens. Os homens precisam reconhecer em nós a sabedoria de Deus. Ok? Vamos seguir na terça-feira. A nossa meditação diária diz: o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, baseado em Romanos capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Deus dando testemunho do seu filho Jesus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quer dizer, segundo as estruturas humanas. Vamos seguir. Quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Deus enviou seu Filho com semelhança da carne, baseado em Romanos capítulo 3, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Observe como Deus, ele é sábio, e essa sabedoria de Deus, ela foi desenvolvida em Jesus Cristo. A lei, ela estava enferma por causa da nossa carne. Nós éramos pecadores, então nós não tínhamos condição de cumprir toda a lei conforme ela exigia que fosse cumprido. Nós e nenhum ser humano. Tem algumas pessoas ainda que ficam tentando cumprir toda a lei, mas, infelizmente, eu tenho que dizer para elas, não vão conseguir. E qual foi a solução? A solução providenciada por Deus. A solução providenciada por Deus é Jesus. Deus envia Jesus na semelhança da carne, e essa semelhança da carne condena o pecado na carne para nos dar a condição de cumprir não mais a lei do Velho Testamento, a lei mosaica, mas a lei do amor e a lei da graça. Mas como cumprir isso? Aceitando a Cristo, que já cumpriu toda a lei. Você aceitando a Cristo, você cumpre toda a lei. Por isso, ele condenou o pecado na carne. Na lei, no Velho Testamento, o sacerdote condenava o pecado na carne do outro, mas na sua própria carne ele não conseguia condenar, porque ele teria que matar a si mesmo, e matando a si mesmo, teria que botar um outro sacerdote no lugar. O que foi que Jesus fez? Jesus matou o pecado na sua própria carne. Depois de ter matado o pecado na carne, Jesus ressuscitou. Agora ele nos dá esse direito de, aceitando a ele, cumprir toda a lei. Seguindo, na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus se fez semelhante aos homens, baseado em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5
ao 8, que diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aqui está a prova cabal e incontestável que Jesus é Deus. E o que é que nos diz mais o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses? Ele diz que, sendo ele Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. E quando foi que ele fez isso? Quando ele estava na forma de carne. Ele sabia que na forma de carne ele teria que agir semelhantemente aos homens. E assim fez, se humilhando e chegando a ser morto por mãos que não tinham nenhuma condição de matá-lo. Mas ele permitiu que assim acontecesse para que a mim e a você ele desse a liberdade do pecado. E uma das coisas que nós precisamos aprender com ele é ser humilde, porque ele diz: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E quando ele ensina aos seus discípulos, ele diz: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Não é humilde e manso de palavra, mas humilde e manso por atitudes. Ok? Que Deus nos ajude e nos abençoe a aprender mais com as atitudes e ensinamento de Jesus. Vamos seguir. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: o próprio Deus se manifestou em carne, baseado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, de forma bastante cirúrgica e precisa, ele faz o relato divino do Senhor Jesus. Ele diz, ó: grande é o mistério da piedade. Piedade de quem? Piedade de Deus. E o que foi que ele fez para demonstrar esta piedade? Deus agora manifesta em forma de carne. E onde é que surge essa manifestação? Essa manifestação em forma de carne surge na manjedoura. E o nome desta manifestação é Jesus. Ele prossegue dizendo: justificado no Espírito. Ele teve o aval completo de que o Espírito era nele. Agora, as testemunhas, visto dos anjos. Os anjos, na tentação no deserto, estavam lá os anjos para os servirem e os auxiliar. Pregado ao gentio, o que é que nós fazemos? O que foi o que o apóstolo Paulo fez e o que é que eu estou fazendo aqui agora? Pregando Jesus ao gentio. Crido no mundo, eu sou testemunho, porque creio nele, e recebido em cima da glória. Depois da ressurreição, ele diz a Maria: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, ele sobe para a glória e está à direita da destra de Deus. E finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz: Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens, baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui está a autoridade que Jesus nos dá
de cumprir toda a lei. Ele cumpriu para nós toda a lei, sem haver transgredido nenhuma dela, porque a transgressão da lei é pecado. Ele cumpriu toda a lei sem transgredir nenhuma dela, nenhum ponto da lei. Depois de cumprir toda a lei, ele agora nos dá autoridade e se torna o nosso sumo sacerdote, para que nós possamos nos achegar a Deus sem todo aquele sacrifício da lei mosaica, ok? Deus abençoe. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, assista ao vídeo até o final, compartilhe, inscreva-se nos canais, divulgue, deixe um comentário, deixe o like e mais uma vez assista o vídeo até o final.